Que satisfação imensa estar aqui no palco do TDC. TDC é um evento que eu sempre admirei. Eu conto para todo mundo que na minha carreira foi um divisor de águas, assim, o primeiro TDC que eu assisti, porque foi o dia que, nossa, quanta coisa legal existe além do que eu faço no dia a dia. Então, é uma satisfação enorme para mim estar aqui. Só para correr e trocar de lugar no palco, Caiara, eu fiquei ofegante, tá? Então, é falta de condicionamento físico mesmo. Mas eu me chamo Aline, então. Eu sou engenheira de qualidade do Sicredi e coordeno uma comunidade aqui do Rio Grande do Sul chamada Grupo de Usuários de Teste de Software, mais conhecido como GUTS, juntamente com a Júlia, com o Wendel, que estão aqui assistindo. Então, já sigam o GUTS nas redes sociais todas, que a gente está sempre compartilhando conteúdo bacana. Além disso, eu também sou professora aqui do ecossistema Anima, trabalho na FADERGS, que é a instituição irmã da Uniriter aqui em Porto Alegre. Sem mais delongas, a gente vai conversar hoje sobre mocks dinâmicos. Vamos ver se eu sei usar o passador de slide. Ah, eu sei. Bom, pessoal, a nossa pauta, então, vai ser uma definição de por que utilizar o ARIMOC, né? Para que ele serve. Mocks, na verdade, né? Não especificamente só o ARIMOC. Eu vou dar uma ênfase maior no ARIMOC por ele ser a ferramenta que possibilitou na minha equipe a utilização dos mocks dinâmicos. E o foco aqui, então, será no dinamismo dos mocks. Por isso, da utilização do ARIMOC. E aí eu começo com a pergunta, né? Mas, tipo, mocks, para quê? Por que em pleno 2022, TDC Future, a gente ainda está aqui falando de mocks? Tadã. Aí, agora passou. O mock, pessoal, para quem não conhece, é um termo que é bastante utilizado, tanto para desenvolvedor quanto para QA. Acredito que os desenvolvedores todos já devem ter usado o mock para fazer seus testes unitários. É quase que impossível fazer teste unitário sem a utilização de mocks. E os QAs também. Se nunca utilizaram o mock, algum dia vão utilizar, mas acredito que seja uma ferramenta bastante frequente no nosso dia a dia. Para que serve um mock? O mock serve, então, para simular o comportamento de um serviço, de uma aplicação que ainda não está disponível e que a gente precisa consultar para utilizar. Aqui eu vou focar mais em mocks no contexto de serviço mesmo, tá? Talvez possa ser aplicado em outros contextos, mas o que eu vou estar falando é no contexto de serviço, é no contexto de API. A gente também pode usar mock, além de para simular essa aplicação que não está pronta, quando a gente quer analisar o comportamento da nossa aplicação isoladamente, sem interferência de uma aplicação externa. Ah, estou tendo um problema aqui. Será que realmente é na minha aplicação ou é na conexão com outra? Qual é a situação? O que está dando problema? Tá? Então, a gente pode usar mock também. Para automação de testes, é bastante utilizado, bastante importante, é o contexto que eu mais utilizo. E para depuração, localização de falhas. Os exemplos que eu vou utilizar aqui são todos com a ferramenta ARIMOC, todos com Java no projeto. Eu sou javeira, teve uma certa polêmica ali na trilha hoje sobre Java, não Java, mas eu sou do time Java, então é isso. Mas, então, os exemplos vão ser dados com Java e o ARIMOC. Por que a gente utilizou o ARIMOC? O primeiro motivo foi porque era a ferramenta que o nosso time conhecia, algumas pessoas do time já tinham domínio sobre ela, então se torna mais fácil fazer a curva de aprendizado e utilização, então a gente foi para ela. Porque permite a utilização do dinamismo nos mocks, né? E era o que a gente precisava naquele momento. E também porque ele nos dá uma certa flexibilidade na forma de trabalhar. A gente pode trabalhar utilizando ele como uma lib dentro dos projetos Java, ou utilizando ele como um jar executável,
que é chamado ali para a execução mais simples do mock, né? Então, começando aqui, só um exemplo de como vocês podem fazer para começar a utilizar o mock. Esse aqui é um projeto, a carinha da IDE é do IntelliJ, mas pode ser usado na IDE de preferência de vocês. A única coisa que a gente precisa é baixar no site do Arimoc esse arquivo, arimoc.jar, tá? Possivelmente esteja em outra versão já, do dia que eu montei para cá, mas, enfim, é só baixar o jarzinho direto do site do Arimoc, colocar ele numa pasta chamada Files. Essa é a configuração default, então tem que respeitar essa nomenclatura. E aí, numa outra pasta chamada Mappings, é onde a gente faz, de fato, a criação dos mocks. E é só isso que a gente precisa para ter o mock rodando. Então, para ele rodar, é muito simples. Claro, aqui eu estou num contexto de IDE local, né? Para a gente replicar isso para um servidor, tem que fazer alguns outros passos. Mas, para execução local, é simplesmente esses dois arquivos. No arquivo mapping, então, ele é formato JSON, a gente vai colocar as especificações de request e de response, e ali a lib apenas para ela executar, tá? Quando a gente roda o comando localmente, aqui eu rodei no próprio terminal do IntelliJ, poderia ser num CMD qualquer, para quem usa o Windows, né? Terminal. Ele vai mostrar essa carinha do Arimoc iniciado, a porta que está rodando, e algumas configurações, e pronto. Apareceu a palavra Arimoc ali, é porque está tudo certo, a gente já pode começar a fazer chamadas para ele. Certo? Então, a partir daqui, beleza, já posso usar o Arimoc tanto de forma dinâmica quanto de forma estática. É importante, na hora de chamar, de iniciar ele, colocar aquela palavra lá do final, Global Response Templating, senão as chamadas dinâmicas não funcionam. Então, se vocês estiverem batendo cabeça, tentando chamar alguma coisa dinâmica e não responder, lembrem que a Aline falou que tem que ter uma palavra-chave no final. Beleza? Então, tá. Eu vou começar com uma historinha para a gente ir olhando para o nosso mock, e essa historinha vai evoluindo no sofrimento da vida do meu ator durante a nossa conversa. Tá? Então, dado o mock de uma API de busca de status de pedido, quando eu informar o código do pedido, então, deve ser retornado no response body as informações sobre esse pedido. Beleza. Eu tenho uma API de status de pedidos, eu faço uma chamada passando um pedido e eu quero saber qual é o status dele. Só que aqui a questão é o seguinte, se a gente está falando de um mock, como é que eu vou ter a cada requisição o detalhamento diferente de cada pedido? Como é que eu vou ter o número do meu pedido, por exemplo? Então, a gente traz a primeira chamada, essa aqui é uma chamada ainda estática, tá? Só para a gente ver a configuração da chamada em si, né, do primeiro mapping. Então, o request era um get, com o path pattern, obrigatoriamente teria que ter pedidos, barra, e esse pedido 1, 2, 3, 4, 5. Esse aqui ele ainda é uma chamada estática, tá? Só que aí aqui, no response body dele, entraria a primeira utilização de dinamismo. Se vocês olharem ali no ID do pedido, não está um valor fixo no retorno. Não está aquele pad 1, 2, 3, 4, 5 que estava lá no request. Ele está colocando um request.path e um índice. O índice 1. Por quê? Lembram que quando eu mostrei o request, eu tinha que obrigatoriamente colocar pedidos, barra e um valor. Então, pedidos é meu índice 0 e o valor é o meu índice 1. Então, aqui, quando eu faço um request path colocando o índice 1, eu estou dizendo que no meu response, ali no ID do pedido, vai ser replicado aquilo que eu colocar na URL no parâmetro 1. Beleza? Eu acho que eu avancei um slide a mais. Deixa eu ver se eu consigo voltar. Não, cada vez que eu volto, eu avanço um a mais. Põe de baixo? Aí. Obrigada, Yara. Beleza.
E agora, evoluindo a questão, né? Se o meu sistema gerar um pedido diferente em cada requisição. Eu não sei se o meu pedido vai ser esse pad 1, 2, 3, 4, 5. Então, como é que eu vou colocar no meu request pad 1, 2, 3, 4, 5, e aí depois o valor do meu pedido é pad 853? Como é que eu vou fazer para o meu mock entender que ele tem que retornar se eu estou variando o valor da minha URL? Geralmente, um mock retorna sempre baseado numa mesma URL, certo? Então, como é que eu faço para esse pedido mudar? Agora, a informação, a mudança acontece no request e não no response. Na URL path pattern do request, agora eu tenho um pedido, aí eu tenho um regex, que eu quero que qualquer coisa que comece com pad, os valores entre 0 a 9 e até 10 valores. Então, eu tenho que ter a palavra-chave pad, porque eu especifiquei que eu queria que fosse isso. Eu vou ter números de 0 a 9, no máximo 10 números. Esse é o regex. Aqui tem 2 barras depois do pedido, mas foi só erro de digitação, tá? Não é obrigatório colocar 2 barras antes do regex. Então, aqui, eu estou dizendo que, quando eu fizer a chamada da URL respeitando esse padrão, não importa o número que eu passe, ele tem que retornar para nós. Então, aqui, ó, eu fiz uma chamada colocando a palavra pad, né? E os números de 1 até o 0, e ele retornou, colocou no body, no campo ID do pedido, com o valor que eu passei na URL. Se eu tivesse passado qualquer outro número, ele aceitaria de igual maneira. E aí o nosso projeto continua evoluindo e surge a seguinte pergunta. Tá, mas e se eu precisar que no meu mock seja exibido a data do meu pedido? Só que não pode ser uma data fake, porque na API que eu estou testando tem alguma validação que valida se o meu pedido é um pedido de hoje, é um pedido que está ativo agora, nesse momento. Como é que eu faço? Então, eu já estou pedindo para o mock que eu quero passar qualquer número de pedido na URL, que ele tem que me colocar esse pedido no response, e agora eu estou dizendo também que eu quero colocar uma data. Como é que eu faço? O Arimoc tem uma configuração para datas, geração de datas, bem tranquila. Eu trouxe alguns exemplos aqui, mas na documentação do Arimoc vocês encontram outras variações, tá? Então, esse exemplo que eu coloquei aqui, ele vai trazer a data atual, no formato dia, mês, ano, hora, minuto e segundo. E aí vocês podem ver ali na caixinha do lado que eu posso colocar now, sem especificar o formato, daí ele coloca milésimos, coloca outras informações. Eu posso dizer que eu quero o dia atual mais 3 dias. Eu posso dizer que eu quero o momento atual menos tantos segundos, mais tantos segundos. Então, essa variação é independente. Posso colocar dia, segundo, ano, mês, como eu quiser, apenas especificando o valor e a chave. Dia, mês, ano, o que vocês preferirem. Todas essas configurações que estão ali no quadrinho, elas também podem ser aplicadas com a formatação. Então, se eu quiser botar ali offset 10 years e eu colocar format dia, mês e ano, pode também, tá? Então, tem uma infinita gama de possibilidades para configurações de hora. Importante entre chaves no response, para ele identificar que é o dinamismo ali para ser gerado. Então, aqui é uma chamada, né? A resposta do meu mock sendo chamado. Ele vai trazer, então, ali o número do pedido que eu passei, o status e a data atual. Atual, no caso do dia que eu montei o slide, né? Mas aí, a gente está fazendo a aplicação e, em um determinado momento, surgiu o contexto de que eu também quero fazer, no meu mock, a criação do pedido. Não apenas uma consulta. Até agora, tudo que eu mostrei era get, né? Eu estava só indo, buscando uma informação e exibindo. Agora, eu estou trabalhando com post. Obviamente, se é um mock, eu não vou criar, de fato, pedido, salvar no banco de dados e tudo mais. Mas eu preciso que o comportamento da aplicação seja igual. Chame o método post e ele gere um número de pedido para mim. Com isso,
entra uma outra característica muito legal do Arimoc, que é o Random Value. Esse cara, a gente consegue utilizar ele para gerar letras, para gerar números, para gerar identificadores específicos em formatos específicos. Por exemplo, o UID, que é muito utilizado, a gente pode gerar automaticamente aqui no mock. Então, aqui eu adicionei, ainda mexendo apenas no response, né? No meu ID do pedido, eu tirei aquele regex que tinha antes, eu coloquei continuei com a palavra pad, porque eu decidi que os meus pedidos vão começar com essa string, e aí coloquei para ele gerar um valor de tamanho 10 com o tipo numérico. Então, ele vai gerar para mim pad mais 10 números. Esse mock vai ser um post, então, suponhamos que estivesse salvando, esse valor que gera aqui é compatível com o regex lá do get. Mas, de novo, é um mock, ele vai só retornar no response, mas não vai atribuir, né, em lugar nenhum. Então, aqui seria a resposta dele. Essa biblioteca, esse random value, ele pega números repetidos. Então, ali gerou 2 vezes, 3 vezes o 9, por exemplo. Mas respeita sempre ali a classificação, se eu quero numérico, se eu quero alfa, se eu quero letras, como eu quiser utilizar. Mantém-se a data, né, que a gente tinha colocado antes. Aqui eu trouxe alguns exemplos, tá? Todos eles são utilizados no código da mesma forma. Então, seria pegar esses identificadores aqui e colocar no atributo que a gente queira usar. Então, o primeiro, eu estava usando um alfanumérico de tamanho 33. O segundo era um alfanumérico todo com letras maiúsculas. Variação de tamanho. Um com um alfanumérico e símbolos, um hexadecimal. Enfim, tem uma variação enorme de caracteres que podem ser gerados. Então, se vocês precisam colocar lá no mock um e-mail, por exemplo, pode colocar lá uma concatenação de uma geração de número aleatório, de letras aleatórias, um arroba e outra concatenação. Então, dá para brincar bastante com o mock, dá para fazer ele gerar o valor que a gente precisar. E aí tem uma outra questão, as próximas 2 questões, na verdade, que foi o que mais me chamou a atenção, assim, quando eu vi que podia ser feito, eu disse, nossa, que legal, eu posso fazer isso. Porque até agora eu mostrei para vocês, beleza, a gente está expondo o número enviado na URL, a gente está aceitando URLs diferentes, a gente está gerando valores, só que, quando eu estou falando de uma URL, eu estou falando que eu vou fazer uma chamada nela, quando eu gerar um outro pedido, vai me retornar um outro valor. Mas se eu chamar aquele mesmo pedido novamente, ele vai me retornar o mesmo response. Então, se eu passar ali o pedido 1, 2, 3, 4, 5, ele vai me retornar o mesmo corpo que foi especificado. Em preparo, 1, 2, 3, 4, 5. E se eu quiser poder validar a minha aplicação, estou construindo uma aplicação que consome essa aplicação de pedidos que está mocada. E para que eu consiga encerrar, liberar a fila na minha aplicação, eu preciso dar um get no pedido e ele está em preparo. Depois eu preciso dar um get no mesmo pedido e ele já está concluído. Só que eu não tenho uma aplicação por trás. Eu vou fazer tudo isso com mock. Eu não poderia variar as URLs porque a minha aplicação vai estar chamando o mesmo número de pedido. Então, eu preciso que o mock entenda que na primeira chamada eu quero que ele me retorne um valor, na segunda chamada eu quero que ele me retorne outro valor, na terceira chamada outro, e assim por diante. O que a gente faz nesse caso? O Arimoc nos permite criar cenários. Então, eu especifico, dentro do mesmo arquivo JSON, do arquivo mapping lá, que eu mostrei para vocês no começo, vários cenários com respostas diferentes. E aí, a partir disso, cada chamada ele vai encadear. Na primeira chamada, ele vai responder o primeiro cenário, na segunda chamada, o segundo cenário, na terceira, o terceiro, e assim por diante. Aí, depois que tu chamar o último cenário, ele fica preso no último cenário, até executar um comando de reset, que daí ele começa de novo. Mas, enfim, ele permite, então, que a gente chame a mesma URL e tenha respostas diferentes. Como, então? Começa com mappings, lá em cima, é uma lista,
de objetos. Então, todos os cenários vão ter o mesmo nome. Isso é estranho pra caramba para quem trabalha com teste ser o mesmo nome para todos os cenários, mas é assim. É a configuração do Arimoc. Então, o cenário name vai ser sempre o mesmo. O que vai mudar e fazer com que a aplicação entenda o encadeamento é o new cenário state. Então, aqui no caso, eu estou no get pedido, é o cenário, né? Required scenario state started e o new scenario state get pedido 2. Aqui, isso está no contexto como se fosse um header, né? Não está nem no request nem no response. E dentro do meu response, se vocês olharem ali, no status está os outros campos, que, como tinha nos demais mocks, em preparo. Na sequência, eu tenho um segundo cenário, que aí agora ele dá um required cenário para o get pedido 2. Então, aí que é feita a conexão. No primeiro cenário, ele dava um new cenário state get pedido 2. E aí esse aqui tem required cenário get pedido 2. O status é pronto e ele está dizendo que o novo estado que ele vai ir é o get pedido 3. No nosso get pedido 3, o nosso status lá já é encerrado e aí não tem um new required cenário porque ele ele é o último, né? Ele não gera mais nenhum. Então aqui estaria encerrando o fluxo do nosso mock. Como é que fica na chamada disso? Ó? Chamei a URL pela primeira vez, ele me retornou em preparo, o número do meu pedido lá em cima. Chamei pela segunda vez, ele me retornou pronto. Chamei pela terceira vez, ele me retornou concluído. Beleza? Então, aqui, se eu chamasse mais uma vez, ele continuaria me dando concluído. Para ele resetar, é necessário executar um comando. Duvido alguém saber qual é? Reset. Bem difícil. Aí ele volta para o começo. E aí eu falei que tinha duas coisas que tinham me chamado bastante atenção quando eu estudei isso, né? A primeira era essa, conexão dos estados. Resolveu muito a minha vida isso. Sério mesmo, sem brincadeira, a gente estava enlouquecido no time. Como é que a gente ia fazer validação de status de consentimento no Open Finance se eu ainda não tinha o motor de consentimento para validar e eu precisava verificar sempre um determinado consentimento. Aí, quando a gente descobriu esse dinamismo, essa conexão das chamadas, beleza, a gente pode destravar o desenvolvimento que tem como fazer. Aí, agora, outra questão é, frequentemente, a gente precisa implementar timeouts nas nossas chamadas de API. Porque eu estou me conectando com um serviço externo, ou com externo ao time, externo à organização, enfim, não muda o contexto. Se esse serviço com o qual eu me conecto ficar com uma requisição que a gente disse pendurada, ficou lá 30 segundos e não me respondeu, a minha aplicação precisa estar preparada para não ficar esperando. Porque, senão, eu ferro com a performance, né? Deixo ali esperando ad eternum. Então, como é que eu testo esses timeouts? A gente consegue especificar no Arimoc um fixed delay milliseconds. E aí a gente coloca o valor que a gente quiser. Quando eu coloco esse valor, eu estou dizendo o seguinte, eu vou chamar essa URL que eu especifiquei, você vai esperar essa quantia de segundos e depois você vai fazer a chamada. É como se a gente colocasse uma prática horrível na automação de testes, que é um sleep. Sabe um sleep que fica parado por 5 segundos, lá, 10 segundos? Né? Então, é uma prática horrível na automação. Mas aqui eu quero testar um timeout, então eu quero que ele espere os 5 segundos. Aí eu coloco essa configuração e eu consigo ter os 5 segundos que eu preciso. Então, se eu olhar o tempo de resposta para ele dar o meu 200, vai ser 5.22. 5 é o tempo que ele ficou parado, e os 22 é o tempo que, de fato, demorou para responder. Beleza? Então, vimos a possibilidade de passar valores dinâmicos na URL, de exibir no response, de gerar datas, gerar valores, encadear os cenários e de colocar um delay na chamada. Eu queria enfatizar aqui
que todo esse trabalho de utilização dos mocks, ele só foi possível graças ao nosso trabalho muito forte em equipe. Eu comentei que eu sou engenheira de qualidade do Sicredi, eu trabalho no time de Open Finance. Então, especialmente quando a gente trabalhou com a fase 3, na iniciação de pagamentos, a gente precisou muito da utilização disso para poder os times envolvidos irem trabalhando em paralelo. E aí tiveram 2 pessoas chaves nesse projeto, os meus colegas Rafael Uchoa e Matheus Caletti. O Rafael Uchoa foi a pessoa que levou o mock pela primeira vez para o projeto. E o Matheus Caletti foi o cara que nos ajudou a trabalhar com o dinamismo e que criou o servidor de mocks que hoje a gente utiliza com facilidade dentro do nosso time. Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês, pessoal. Agradeço a atenção de todos e ficamos abertos para perguntas.